Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? Boa tarde. Eduardo aqui da Cruz América. Bom, todos estavam ouvindo uma música também. A gente poder começar. Espero que todo mundo esteja bem à tarde. Que ótimo. Bem-vindo. Então, a gente está aguardando o Daniel, vai entrar daqui a pouco, da Personal. A ideia hoje é a gente poder falar um pouquinho de Canadá para vocês. Está com essa parceria Personal, Cruz América, Cruz Canada, Toronto e Air Canada, vou trazer um pouco de novidades e atualizações para vocês. Já tem essa parceria há um bom tempo. O Daniel já está aqui estudando a gente. Daniel, você quer entrar, dar uma palavrinha para o pessoal? Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu liberar aqui. Então, Daniel. Pronto, Eduardo. Tive um pequeno probleminha de internet aqui, bem na hora de começar a apresentação, tipo, ossos do ofício, né? Acontece, né? Essa tecnologia, às vezes, acaba nos surpreendendo negativamente, né? Mas vamos começar, então, pessoal. Faz parte, sempre novidade. Estamos todo mundo aprendendo aqui com essa tecnologia. Com certeza. Então, pessoal, meu nome é Daniel Andrigueto, sou coordenador de produtos da Personal Brasil. A operadora, ela trabalha há mais de 20 anos com o destino Canadá. Nós somos, assim, na verdade, apaixonados pelo destino, um pouquinho para falar para vocês. Atendemos o Brasil todo no Produto Canadá. E hoje nós estamos fazendo esse webinar, essa live, com 3 de grandes nossos parceiros, o Eduardo da Cruz América, em seguida a ele teremos a Sheila, que é da Vertebrata, que é o escritório que faz o marketing e a representação turística de Toronto, aqui no Brasil, e a Sandra, que é executiva comercial da Air Canada aqui no Brasil também. E depois vou falar mais um pouquinho da empresa no final da apresentação deles para vocês. Agora, Eduardo, por favor, pode começar. Legal. Só uma dica para todo mundo, não sei se todo mundo está a primeira vez, já entraram, mas no canto direito, quem está no computador, no canto direito, em cima, vocês podem clicar ali para aparecer o Speaker View e tirar do Gallery View. Se deixar no Speaker View, a gente falando, vocês vão conseguir ver melhor. Tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela agora, falar um pouquinho com vocês. Agora sim, né? Vocês conseguem me ver? Obrigado, gente, pela oportunidade. A gente queria falar um pouquinho para vocês de como que é a experiência de viajar de motorhome, compartilhando aí com nossos parceiros de Canadá, que a gente acredita que é um destino fantástico e tem tudo para estar ainda mais forte nessa próxima retomada que a gente vai ter do turismo. Tá? Falando um pouco então de motorhome, eu gosto sempre de alinhar um pouco as expectativas de todo mundo para entender exatamente que produto que a gente está falando, né? Talvez o pessoal, né, do Sul tem mais essa cultura do Brasil, mas no Fórum Regional do Brasil ainda não tem muito essa cultura, mas mesmo assim ainda existe muita confusão entre o que é motorhome e o que é trailer. Tá? Então, nessa apresentação, essa foto que vocês veem, eu gosto muito, que é um dos lagos, né, no Canadá. E o motorhome é o veículo que está ao lado desse nosso amigo,
onde tem toda a estrutura. Ele é um monobloco, tá? Diferente do trailer. O trailer é a parte que tem uma casa, mas que engata num carro, numa picape, e você viaja. O motorhome já é um monobloco, a casa e o carro junto, e você dirige levando seus amigos, sua família, tendo essa interação no mesmo ambiente, tá? Isso para nós é muito importante porque é a grande diferença entre você poder dirigir ou não com uma habilitação de carro brasileira, né, que é a categoria B. O motorhome, qualquer dos motorhomes que a gente vai ver hoje, podem ser dirigidos por um brasileiro tendo habilitação categoria B, e melhor, basta ter 21 anos sendo a habilitação definitiva. Tá? Eu vou começar então logo a minha apresentação com um vídeo, né, os 2 vídeos que a gente tem hoje, eles estão disponíveis para vocês, depois o Daniel, o pessoal da Personal pode mandar para vocês, tanto a apresentação, vai para essa apresentação e o vídeo, caso vocês queiram colocar em rede social. Tá? E esse primeiro vídeo tira as principais dúvidas que a gente tem do motorhome. Tá? Vou colocar ele aqui e a gente volta em seguida. Essa flexibilidade, autonomia que um cliente nosso pode ter viajando de motorhome, né? Imagina como a gente viu na foto, você pode fazer um pernoite num lago, você tem a certeza que você vai ter a estrutura do seu lado, e você pode alterar seu roteiro conforme a vontade, conforme o interesse que você tem durante a viagem, o que é muito legal para o perfil do cliente brasileiro, né? Que já tem essa maturidade, que já alugou carro uma vez, já de repente alugou uma casa, e agora o motorhome entra como um produto onde você pode, sim, ter uma experiência nova em viagem. Tá? Falando um pouquinho da Cruz América, já é uma empresa que está há 48 anos no mercado, são 38 lojas, né, na América do Norte, são 5 especificamente no Canadá, a sede fica nos Estados Unidos, ali em Arizona. A gente tem em torno de 5.000 motorhomes, tá?
Para vocês terem uma ideia, né, talvez a segunda empresa com o maior número de motorhomes para alocação na América do Norte tem em torno de 300 a 400 veículos, então é a principal empresa, o que dá uma estrutura, né, uma certeza que a gente tem uma estrutura para o nosso cliente. Tá? E eu gosto de falar muito, não sei pelos dados, se fosse um produto difícil, que fosse complicado a gente vender, a gente não teria em torno de 80 mil saídas por ano e mais de 100 milhões de milhas rodadas. Né? Com isso que eu quero dizer é que muito que a gente vê no Brasil ainda, a gente precisa nos permitir, né, vocês, agentes de viagens, permitir perguntar para o cliente que já fez todo tipo de viagem se ele não tem essa ideia de viajar de motorhome na cabeça. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. A gente tem acompanhado muito isso, essa evolução, nos últimos 6 anos que a gente está com o produto no Brasil. E é impressionante como as pessoas acabam, tem isso como um sonho de infância, ou acompanhar algum filme, né? Quem teve a oportunidade mais recentemente aí, o próprio filme Toy Story, eles viajam de motorhome, então até as crianças hoje em dia são um dos grandes decisores de viagem. Então, por que não aproveitar, oferecer nessa retomada para os clientes essa experiência de motorhome? Inclusive, a gente está num momento excelente para pensar já, se planejar uma próxima viagem, tendo em vista que setembro e outubro são épocas do ano que a Cruz América pode oferecer descontos através da personal que são significativos para aquele cliente que realmente tem esse interesse. Tá? Comentei então com vocês, são 4 modelos que a gente tem. Tá? T17, que é o modelo que a gente vê nessa foto, que é uma picape adaptada, tem esse casulo atrás, imagina uma Ford Ranger. Tá? Todos os nossos modelos eles já vêm equipados com ar-condicionado, aquecedor, fogão, micro-ondas, geladeira e um banheiro completo com chuveiro aquecido a gás, vaso e pia. Tá? Então, a gente tem a estrutura, inclusive nesse menor modelo, para uma viagem tranquila. Tá? Os demais modelos, o C19, C25, C30, já são aqueles modelos mais conhecidos que a gente tem a conexão da casa com o carro. Tá? Vou falar logo em seguida. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa foto de baixo é a sede da Cruz América, da estrutura que é a empresa, só nesse estacionamento, na sede, a gente consegue comportar mais de 150 motorhomes. Tá? As bases que a gente tem, né? No Canadá, a gente tem Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal e Halifax, que nos dá uma possibilidade de roteiros diferenciados, né? Vou mostrar um pouco mais para frente os roteiros que a gente tem. A gente tem algumas sugestões de roteiros que a gente preparou, com partidas em cada uma das lojas, tá? E com essas lojas que a gente tem, é possível a gente fazer a retirada numa cidade e devolução em outra, tá? Desde que seja dentro do mesmo país, né? Alugou no Canadá, tem que devolver no Canadá, mas você tem autonomia de cruzar a fronteira para os Estados Unidos ou vice-versa, desde que os ocupantes estejam com visto, tá? Então, essa foto só para vocês terem uma ideia aqui já vou mostrar aqui para vocês os modelos, tá? A foto de cima aqui, do lado esquerdo, é o C19, que é para até 3 pessoas. Em cima à direita, nós temos o C25, para até 5 pessoas. Embaixo, do lado esquerdo, o C30, que é até 7 pessoas. E o T17, novamente, que é o modelo que a gente tinha visto na primeira foto. Tá? Um pouco internamente, para vocês terem uma ideia geral, né, a gente sempre tem à disposição, quando a gente fala veículo até 3, até 5, até 7 pessoas, é importante que vocês saibam que sempre a última cama vai ser a mesa, nesse caso é uma mesa de refeição que ela rebate e vira uma cama adicional. Então, para o maior conforto da família, do grupo, a gente recomenda sempre uma pessoa a menos para que não precise rebaixar todo dia essa mesa. Tá? Vou passar rapidinho. A gente tem, bem interessante, a gente tem um tour virtual em cada um desses modelos. Tá? Então, vou deixar daqui a pouco o link para vocês. Mas você pode colocar seu cliente dentro do motorhome, apesar de a gente não ter ele fisicamente aqui. A gente tem um tour virtual para o cliente ver exatamente o que a gente tem dentro de cada um dos modelos. Tá? Esse já é o C19.
Percebam que todos os modelos eles têm essa cama de casal na parte de cima, tá? Aqui em cima da cabine. É uma cama de casal que cabe. Eu tenho 1,80 m, durmo tranquilamente, eu e minha namorada, então a gente consegue dormir tranquilamente. Pra vocês terem uma ideia, no T17, que é esse aqui, a cama aqui de cima é uma cama tamanho queen. Então, dá para dormir tranquilamente, tá? Se vocês precisarem depois de detalhes específicos de cada uma, a gente tem para enviar para vocês também. O C25 talvez seja o modelo mais popular que a gente tem na nossa frota, porque além de ter essa cama, quase que um beliche, né, em cima da cabine, a gente já tem essa cama que vocês veem na foto da direita, que é uma cama de casal no mesmo nível do piso. Tá? Isso facilita muito, às vezes um casal viajando com crianças, você tem essa flexibilidade do modelo. Além do que, a partir desse modelo, a gente já tem um bagageiro embaixo do veículo. Tá? Então, já comporta um volume maior de malas. Né? Nossos amigos brasileiros já estão bem acostumados a levar bastante mala. A gente consegue aí, então, acomodar bem. O C30 já é o nosso maior modelo. O interessante desses modelos, não sei se vocês notaram, mas todos os modelos, menos o T17, que é uma picape, mas todos os demais modelos, eles têm a mesma cabine, então é a mesma experiência de direção para o nosso cliente. Tá? Todos esses veículos têm piloto automático, direção hidráulica, são movidos a gasolina, tá? Então é importante mesmo que o C30, que é o maior, é movido a gasolina. E esse modelo, o interessante é que você tem na parte do fundo, vocês verem aqui nessa foto aqui, central, essa parte de trás, nós temos já, de um lado, a pia com vaso e do outro lado, o chuveiro. E quando a gente abre a porta do banheiro, essa parte aqui do fundo se torna uma suíte, então dando uma privacidade maior. Por exemplo, você tem 2 casais viajando no mesmo motorhome, você consegue ter essa privacidade. Tá? Importante mencionar também que não obrigatoriamente você precisa ter a quantidade de pessoas para viajar um motorhome. Tá? Esse de 7 pessoas, a gente pode ter um casal apenas viajando tranquilamente. Basta, né, alinhar com ele a expectativa. Ele quer ter um espaço, um conforto maior interno, pega um veículo um pouco maior, né, e você tem essa oportunidade. Até porque o C30, depois vocês podem conferir com a personal, muitas vezes o C30 sai mais barato que o C25. Tá? Como eu comentei inicialmente, a gente tem períodos promocionais, como setembro e outubro, que eu comentei, onde o C30 tem até 25% de desconto nos itens que a gente, os itens adicionais que a gente sempre inclui numa venda, que seriam o kit pessoal, com travesseiro, né, lençol, toalha, o kit de cozinha, com panelas, pratos, né, as milhas adequadas com o roteiro do cliente e o uso do gerador. Tá? Então, com esse pacote, muitas vezes o C30 sai mais barato. Tá? Isso é super importante que vocês saibam, porque o cliente não vai encontrar um preço nem parecido se ele for direto no site da Cruz América. Tá? Comprando com a personal aqui no Brasil e incluindo tudo já com pré-pagamento, parcelado com todas as facilidades, ele vai pagar mais barato do que comprar direto lá. Ou seja, vocês podem tranquilamente recomendar, comparar, falar para o cliente, quer olhar, pode entrar lá, depois volta, vocês vão ter um preço melhor comprando aqui com a personal do que o cliente indo direto. E, obviamente, você tem todo o suporte aqui do Brasil da personal e da nossa equipe da Cruz América também. Tá? Por que viajar com a Cruz América? Né? Eu comentei já dos kits, né? Kit pessoal, kit de pacote. Vocês só terem uma ideia aqui dessa flexibilidade, dessa facilidade que a gente tem. Tá? Dentro do pensamento da Cruz América, desde o início desses 48 anos, a ideia sempre foi simplificar a operação para vocês e a decisão do cliente. Né? Por isso a gente tem só 4 modelos. E a gente simplificou com uma questão de habilitação, são todas categoria B. Você pode ter até 7 motoristas adicionais sem custo. A gente já tem o seguro completo desde o Brasil, então o cliente não vai ser oferecido nenhum seguro adicional para ele. A única coisa que ele vai poder escolher, optar lá no momento do check-in, vai ser um pacote que a gente chama, já está mais habituado com locação de carro, que seria aquela isenção da franquia. Tá? Para nós, a gente chama de Zero Deductible, que é um pacote que ele vai pagar $11,95 por dia, no máximo $350, e ele vai estar isento de pagar qualquer avaria que venha acontecer no carro. Tá bom?
e algumas facilidades que a gente tem para vocês, tá? Para também não me delongar muito. O site que eu comentei com vocês é esse aqui, o RV Check-in, tá? Onde está o tour virtual. Então, vocês podem entrar nesse site. É para vocês, podem também recomendar para o cliente, não tem valor, não tem nada nele. Ele vai ter esse tourbook, que é os roteiros, os itinerários sugeridos que eu comentei com vocês, e vai ter também informativos com esse tour virtual, que é super interessante para mostrar para o cliente. Tá? A gente tem também um aplicativo do celular, tá? Então basta vocês procurarem tanto nas lojas da Apple ou do Android, basta procurar por Cruz América. Esse aplicativo é interessante para o planejamento também da viagem. Então o cliente pode baixar antes da viagem, ele tem o vídeo de orientação, que é o mesmo vídeo que ele tem lá no momento do check-in, é um vídeo de 28 minutos, mais ou menos, que a gente até recomenda que só informe para o cliente depois que ele já fechou, porque são todas as informações sobre o motorhome, mas não necessariamente que ele vai usar, né? Eu diria que a gente não usa nem 10% dessas informações, mas se o cliente tiver dúvida, ele já sabe aonde consultar, né? E além disso, nesse aplicativo, a gente tem um mapa por geolocalização que o cliente pode pesquisar campings para ele fazer o pernoite. Como a gente tem essa flexibilidade, né, e o cliente que faz a sua reserva do camping, ele pode procurar opções aqui através do aplicativo da Cruz América. Mas ele também tem outras opções, não apenas aí no aplicativo. Tem, por exemplo, a rede COA, né, KOA, que é uma das maiores redes na América do Norte de camping, que oferecem campings, de uma certa forma, já padronizados, tá? Onde você vai ter a certeza de ter serviços como Wi-Fi, piscina, loja de conveniência, uma casa de banho estruturada, muitas vezes até com senha privada para você acessar. Vai ter lavanderia, alguns têm academia. Tá? E, se vocês terem uma ideia, tem até uma categoria que é a resort, onde tem diretores de entretenimento. Vai ter ginástica na piscina pela manhã, DJ no final da tarde. Então, existe sim uma cultura e uma estrutura muito grande dentro do campismo lá na América do Norte. Tá? A gente tem um Instagram da Cruz América, que é interessante vocês seguirem também, porque ele tem a maioria, quase que a totalidade das fotos são fotos de clientes que viajaram com a Cruz América. Então, são famílias que tiveram essa experiência e compartilham com a Cruz América, e vocês podem mostrar para o cliente para ele verem realmente o que é uma viagem de motorhome. Tá? Esse RV, né, Cruz América RV, que é o Instagram, vem de Recreational Vehicle, tá? É veículo recreacional, como é conhecido o motorhome de aluguel lá nos Estados Unidos e Canadá. Tá? Aí eu separei alguns roteiros para vocês terem uma ideia, né, no Canadá, os tours que a gente tem. O que a gente faz com esse tour e como isso pode facilitar para vocês, junto com o cliente, a decisão. A gente tem aqui, por exemplo, um tour de Ontário. Nesse tour, a gente recomenda 11 dias. A gente vai colocar qual a distância, então vocês vão conseguir adequar o roteiro para o cliente e colocar o pacote que melhor seja conveniente para o cliente nessa viagem. E no descritivo, a gente vai colocar os atrativos e sugestões de camping por dia. Tá? Então, com um roteiro circular, que muitas vezes o cliente não quer fazer um roteiro circular, retirando e devolvendo na mesma cidade, porque ele acha que ele vai repetir o trajeto. Né? E aqui a gente mostra que ele consegue fazer um roteiro circular sem repetir e economizando naquela taxa de devolução em outra cidade. Tá? Com confirmação imediata também, que isso é super importante. Tá? A gente vai ter um tour de Quebec, a gente vai ter o melhor da costa oeste canadense, isso é um tour bem popular pelas rochosas ali. Tá? E aí tem as províncias do Canadá, a gente tem roteiro saindo de Toronto, partindo toda essa a costa oeste também, acho que a Sheila comenta um pouquinho mais dessa região, que também é linda. Tá? E aí, bom, para finalizar, eu tenho mais um vídeo, e esse vídeo está dentro da linha que a Cruz América tem trabalhado nos últimos tempos, que é uma linha inspiracional, é colocar o nosso passageiro, nosso cliente dentro dessa experiência, mostrar que é uma experiência para a família, principalmente, né, para grupos de amigos, e que queiram ficar junto, ter essa aproximação, reconexão, né, vai ser super importante também daqui para frente, e tá junto, tá perto da família, dos filhos, né? Que é muito legal. Tá bom? Vamos lá.
Now that soccer practice, math homework, and all the other important things are just small blurs in the rearview mirror, we get to be together. All of us on the road are some of my fondest memories. Dance parties with the music turned up loud. Exploring places our eyes have never seen. Here and all over there. See that road right there? And the small, quiet moments as the sun sets where we just get to be present. These are the things I have grown to cherish as a mother. Obligations and responsibilities don't leave much time for us as a family. Not much time to make the connections or the memories that bring us closer together than anything else in life. That is why it is so important that we make this time to get out and live. As a mother, I want to teach my boys all about the greatest things in life. I want to teach them to be fearless and endlessly curious. I want to teach them about the importance of Mother Nature and how important it is to respect her. I want to teach them to laugh and have fun, and most importantly, to love. These trips have become the glue that holds our crazy family together, and I hope they never stop. Here's to catching more sunrises and sunsets, to more meals eaten around a campfire, and more time spent doing the things that truly matter. Now that soccer practice, math homework, and all the other important things are just small blurs in the rearview mirror, we get to be together. All of us on the road are some of my fondest memories. Dance parties with the music turned up loud. Exploring places our eyes have never seen. See that road right there? And the small, quiet moments as the sun sets where we just get to be present. These are the things I have grown to cherish as a mother. Obligations and responsibilities don't leave much time for us as a family. Not much time to make the connections or the memories that bring us closer together than anything else in life. That is why it is so important that we make this time to get out and live. As a mother, I want to teach my boys all about the greatest things in life. I want to teach them to be fearless and endlessly curious. I want to teach them about the importance of Mother Nature and how important it is to respect her. I want to teach them to laugh and have fun, and most importantly, to love. These trips have become the glue that holds our crazy family together, and I hope they never stop. Here's to catching more sunrises and sunsets, to more meals eaten around a campfire, and more time spent doing the things that truly matter. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Aqui tem nossos contatos. Nossa equipe sou eu, Eduardo, a Daniele, que está com a gente também no webinar, o Fernando, que fica também no Rio de Janeiro, atende o Brasil para o Norte. Todas as informações a gente pode ajudar vocês, tendo dúvidas, tá? Nosso e-mail geral é o brasil@plusamerica, mas todas as vendas são feitas, a gente costuma dizer, em 8 mãos, tá? São vocês com o cliente final, nós aqui junto com a personal, a gente customiza esse roteiro para o cliente de vocês. Então fiquem à vontade de entrar em contato com a gente tem o maior prazer de montar um roteiro para vocês e o cliente, tá bom? Obrigado, a gente vai passar aí a palavra para compartilhar.
Acho que agora... Daniel, acho que você consegue mexer por aí. Acho que talvez o Caio precisa colocar, né? Deixa eu ver se eu estou aqui. Olá. Agora foi, né, Sheila? Agora, o meu microfone estava bloqueado. Eu queria saber se vocês estão vendo a minha apresentação aí na tela, que eu compartilhei. Estão vendo uma com Só não vertebrado? está a minha apresentação. Isso, agora tem a apresentação. Ah, então tá bom. Então vamos começar. Obrigada, Eduardo. Adorei conhecer um pouco mais sobre a Cruise America e com certeza eu vou querer fazer uma viagem dessa em breve. É uma das coisas que eu ainda não fiz no Canadá, mas eu gostaria muito. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho para vocês de Canadá no geral. E aí, se vocês tiverem vontade de alguns conteúdos mais inseridos em outras cidades, a gente pode também fazer em outra vez com a personal, né? A gente é uma empresa de marketing e publicidade que já tem 18, na verdade 19 anos no mercado, e o turismo é um dos mercados em que a gente atua, né? Só um minutinho que não tá... foi agora. Opa, desculpa, vamos lá. Por que a gente é chamado para falar sobre Canadá, né? A gente tem algumas relações bastante antigas com o Canadá que fizeram com que a gente ficasse bastante expert nesse destino. Então, a gente trabalhou 10 anos para o turismo do Canadá, que é como se fosse uma Embratur lá no Canadá, que é o Destination Canada, e a gente só parou de trabalhar com eles porque eles resolveram sair do Brasil por uma questão estratégica deles, e a gente chegou em resultados excelentes, todos os anos em resultados positivos, trabalhando com várias frentes de mercado. Também trabalhamos para o turismo de Toronto, de uma forma indireta desde 2007, depois de uma forma direta, ou seja, trabalhando diretamente para eles, desde 2018. E, enfim, temos vários clientes, a Via Rail Canada, a Alterra Mountain Company, que opera os resorts de Tremblant e Blue Mountain, com entregas diferentes. Nós não trabalhamos o trade, por exemplo, a Alterra Mountain Company, nós nem demos treinamento para eles, mas a gente faz assessoria de imprensa. Então, só para vocês saberem um pouquinho, a gente já viajou por 7 províncias canadenses e um território, tanto viagens pessoais quanto viagens a trabalho. E por isso a gente tem uma certa expertise para falar de Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo. Então, a gente está falando de uma viagem que pode ser feita tanto próximo ao Oceano Atlântico quanto ao Oceano Pacífico. E eu sempre falo que isso significa que as paisagens são muito diferentes, as cidades são diferentes e as influências culturais são diferentes também. Então, se você viaja para essa costa leste, onde a gente está vendo as grandes províncias, as principais províncias ali de Quebec e Ontário, você vai perceber muito claramente as influências francesas e inglesas se você viajar por entre essas duas províncias. Já se você viaja em Alberta e British Columbia, você vai ter uma influência diferenciada ali, principalmente inglesa, né? E em Alberta até áreas mais rurais, assim. Então, realmente são viagens diferentes e precisam de momentos diferentes, talvez, ou de muito tempo, né? Vamos lá, passar para a segunda parte aqui, só para vocês terem uma ideia da localização, né, do país. E aí eu queria mostrar
para vocês, antes da gente entrar nas cidades, eu vou falar rapidamente, né, de alguns lugares, porque a gente tem só 20 minutos para falar. E aí, como eu disse, se vocês quiserem que a gente entre alguma coisa mais detalhadamente depois, a gente pode entrar. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, principalmente para quem viaja de motorhome, é que a grande trilha do Canadá, ela foi aberta recentemente, ela não é uma coisa que todo mundo conhece, e ela é uma trilha onde é possível você fazer vários tipos de atividades, né? Desde caminhadas, você também tem lugares onde você pode passar com motorhome. E essa trilha ela tem uma característica especial porque ela passa por lugares bastante diferentes do Canadá. Então, uma possibilidade de fazer roteiros é fazer roteiros que incluam passar pela Great Trail, né? E aí a personal pode ajudar vocês com isso, ou até onde o motorhome esteja próximo a locais onde a Great Trail aparece. E, por exemplo, se for numa parte em que numa época do ano em que for verão, dá para fazer bicicleta, dá para fazer várias coisas de bicicleta na Great Trail. Então, é uma coisa que vocês podem unir à viagem do motorhome. Então, é muito interessante saber que isso existe. A gente vai falar de Toronto agora um pouco. E eu vou passar um vídeo para vocês sentirem a vibe da cidade, né? Toronto é uma cidade que ela realmente convida as pessoas a descobrirem aquilo que elas gostariam de descobrir em uma grande metrópole com uma característica de natureza muito forte. Então vamos ver um pouquinho esse vídeo. I'm knocking at the door, I'm thirsty for more, for more, for more. That's me! Entre e fique à vontade. Basicamente, esse é o convite que a cidade de Toronto faz às pessoas que visitam a cidade, né? Ela é uma cidade muito multicultural, como vocês puderam ver nesse filme. Tem um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender sobre uma cidade, porque quando isso acontece, essa vibração cultural, ela se manifesta também nos eventos que a cidade tem. Tem teatros fantásticos, é uma das cidades mais interessantes que eu já visitei, não porque eu trabalho com o Canadá somente, mas porque, apesar de ter essa vibração toda e ser uma cidade super integrada com todas as coisas que acontecem de interessante no mundo, é uma cidade tranquila. É como se você estivesse visitando uma cidade menor do que o que Toronto efetivamente é, que é a maior cidade do Canadá, né? Ela não é a capital, ela é a capital financeira do Canadá, mas é uma cidade muito interessante por causa disso. A gente pode entrar mais em Toronto num outro momento, mas eu deixei o site para vocês verem, ctorontonow.com.br, se vocês já quiserem explorar um pouquinho da cidade. E a gente tem um material preparado também de viagens virtuais em Toronto, algumas coisas foram publicadas nas últimas 2 semanas, então quem já quiser usar esse material para mandar para o seu passageiro, para que ele descubra um pouquinho da cidade, pode usar, que vale a pena. A gente está falando de culinária, de esportes, lembrando que o Raptors foi o primeiro time fora dos Estados Unidos a ganhar a NBA, né, na história, o ano passado. O Raptors é o Toronto Raptors de basquete. E a gente tem vários outros eventos grandes esportivos, não só da Liga NBA, como da NFL, enfim. Toronto é uma cidade que tem tudo e tudo do melhor. Agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre os passeios próximos ali a Toronto, tá? Esses tours virtuais, Terezinha, que eu tô vendo que você está perguntando, eu tenho um material aqui que eu vou mandar para a personal pode mandar para vocês, e também tem algumas matérias que saíram, se você procurar no Google, você vai encontrar, mas eu vou mandar isso para vocês
depois, tá? E tem várias coisas virtuais para fazer. Mas uma das coisas que eu queria mostrar para vocês agora é sobre Ontário. Então, Toronto fica na província de Ontário, que fica muito próximo a Niagara Falls, né? Toronto é uma cidade próxima a Niagara Falls, aproximadamente 90 minutos de carro. E nessa região tem vários parques, que são tem o Niagara Parks e vários outros parques que conectam a região de Ontário à região do Quebec. Então, vamos olhar um pouquinho o que é essa província de Ontário, que seria como se fosse São Paulo a cidade e São Paulo o estado. Então, a gente vai olhar um pouquinho agora o que é visualmente o estado por onde vai passar esse motorhome, até vocês poderem, os seus passageiros, explorarem as cidades. Vamos dar uma olhada nisso. O que eu queria que vocês notassem com esse vídeo? Primeiro, que tem um monte de coisa para fazer realmente nas cidades e no entorno, não sei se vocês perceberam várias vezes imagens de lagos. A gente está falando de uma das regiões que tem mais lagos, né, na província de Ontário ali, que reúne alguns dos grandes lagos, inclusive dos Estados Unidos, que fazem parte também do Canadá. Então, você vai encontrar um monte de lagos quando você estiver viajando por entre as cidades e paisagens realmente maravilhosas. Dá para você, por exemplo, dá para o passageiro ter bicicletas junto com o motorhome e ele poder explorar a cidade de bicicleta. Mas caso isso não aconteça, as cidades têm uma concentração de atrações, principalmente no centro delas. E o que eu queria pontuar mais sobre a província de Ontário, além de Toronto, é Niagara on the Lake. Porque Niagara todo mundo já conhece um pouquinho, né? Vocês viram aquelas capas amarelas, o desenho do pica-pau ali, na Table Rock, que fica na parte canadense de Niagara. Mas Niagara on the Lake é um lugar onde poucas pessoas conhecem e a gente viu algumas imagens no vídeo que mostram vinícolas. Niagara on the Lake tem mais de 100 vinícolas. É uma região entre Toronto e Niagara Falls que é histórica, né? Foi uma das primeiras capitais do Canadá. Então tem mansões maravilhosas, a cidade é lindíssima, super bonitinha assim para andar e tudo mais. E também eu tenho vários conteúdos de influenciadores, se vocês quiserem, que fizeram vídeos aí em dezembro, agora no inverno, para quem quiser saber um pouquinho como é no inverno. Mas Niagara on the Lake é um ponto obrigatório de parada e é muito bonito o lugar. E entre essas duas cidades, entre Toronto e Niagara Falls, existem outlets, existem várias coisas para parar e explorar também. E aí em Niagara existe o Niagara Parks, que é uma grande extensão de parque ali, que margeia o rio. Então vale a pena também explorar essa região para a estrada mesmo, dirigindo o motorhome. E a outra cidade importante a gente destacar na região de Ontário é Ottawa, que é a capital canadense, onde a gente viu ali a guarda montada canadense trocando a guarda, a gente viu o parlamento, que era o prédio ali com parecia um grande castelo, aquilo é o parlamento, né? Ottawa, assim como Toronto, é uma cidade onde a grande parte das atrações também fica próxima ao Rideau Canal no centro. Então aqui vocês têm uma imagem aí do centro da cidade. E eu também coloquei o site de Ottawa, assim como eu coloquei o site de Niagara on the Lake, para que vocês possam explorar um pouco mais sobre esses lugares e ter mais informação para passar para o cliente. Mas são 3 cidades imprescindíveis. E entre elas, é muito interessante, porque Ottawa, por exemplo, ela fica exatamente uma ponte de distância entre a província do Quebec.
Então você pode sair de Ottawa, que é extremamente inglesa, e ir para o Quebec atravessando uma ponte, chegando na região de Gatineau, onde você vai ver as placas já mudando para o francês, e inclusive você pode ver, começar a ver o parque de Gatineau. Então, com o motorhome, sair de Ottawa e ir já para Gatineau e explorar essa região do Quebec é muito interessante também e é uma viagem muito bonita. Então, agora a gente entrou no Quebec, saindo um pouco de Ottawa, né? Como eu falei para vocês, vocês podem chegar em Toronto, pegar o motorhome, ir para Niagara, explorar a região de Niagara Park, Niagara on the Lake, e depois subir para Ottawa, já depois entrando na província do Quebec, se for um tour circular. Isso eu vou deixar para a personal fazer com vocês, e a Cruise America também, e a Cruise Canada, porque obviamente o itinerário é a especialização deles, mas são algumas dicas de lugares onde seu passageiro pode aproveitar as cidades também. E aí vocês possivelmente vão perguntar quantos dias em cada cidade, né? Isso é muito difícil de dizer, porque depende muito do passageiro e o que ele gosta de fazer, mas eu acho que uma média mínima de 2 noites em cada cidade é importante, porque tem bastante coisa legal mesmo para fazer. Então vamos ver um pouquinho agora sobre Quebec. O Quebec eu coloquei basicamente sobre a província, né? A gente tem 2 principais cidades. Se vocês forem por Ottawa e entrarem por Gatineau, como eu falei, é só atravessar a ponte e seguir com o motorhome e entrar nos parques ali. Dá para visitar a região de Tremblant, que é o resort de esqui da região do Quebec, né? E dali ir descendo, que é um grande parque muito bonito, essa região de Gatineau, para Montreal. E Montreal é uma cidade maravilhosa, também super cosmopolita, a segunda maior cidade francófona do mundo, a primeira é Paris, então a gente tem uma influência francesa grande, mas com uma hospitalidade diferente da francesa, uma hospitalidade canadense mesmo. E dali dá para fazer depois Quebec City, que é um sítio histórico, a única cidade murada da América do Norte. Então dá para fazer essa viagem no mínimo ali por essas cidades, né? Vamos dar uma olhadinha então como que parece a região do Quebec. Bom, Montreal ali às margens do rio, né? Então deu para a gente ver. E também esse castelo lindo que aparece no final é o Chateau, que fica em Quebec City, o Chateau o Fermont, Chateau Frontenac, será? Acho que sim, né? Depois vocês me corrigem se for o caso, porque tem um monte de nomes diferentes os chateaus do Fermont. Mas realmente é maravilhoso, assim, é um lugar muito bonito. Né, como eu falei, eu tenho que passar rápido, mas aqui a gente vê de novo no mapa, então, essas 2 regiões que a gente acabou de visitar, que são Ontário e Quebec. E como eu mostrei para vocês, eu queria que vocês olhassem principalmente uma estrelinha que tem ali no mapa, aqui embaixo, próximo a Toronto. Você sobe Toronto um pouquinho, você chega em Ottawa. Vocês estão vendo ali? Ottawa, Montreal. Então, você pode sair de Ottawa e ir até Mont-Tremblant, depois Montreal, Quebec City, tá? E fazer a volta para Toronto. E embaixo de Toronto, não está mostrando aqui no mapa, mas é para baixo que fica Niagara Falls. Então toda essa região pode ser explorada e são regiões realmente muito bonitas. Entre elas existem fazendas de cranberry. Eu não sei se vocês viram uma hora que o moço pegou assim no vídeo um monte de cranberry na mão. Essas fazendas vocês podem parar, né? O pessoal pode parar e colher cranberries também. Tem plantações de morango no caminho, então tem uma área rural muito grande.
E próximo a Quebec City também tem a Ilha de Orleans, onde eles fazem as cidras, né, do Quebec, que são muito famosas. É uma região que tem um monte de macieiras, onde eles pegam as cidras. E aí, um pouco diferente da região das vinícolas, você tem a região das cidras. Então, é fantástico. Realmente é uma viagem maravilhosa para se fazer de motorhome. E é uma das coisas que eu também quero fazer. E eu levaria minha bicicleta junto para explorar de bicicleta, principalmente se forem os meses de verão. Esses meses de verão que eu estou falando, você pode oferecer para o seu passageiro até de agosto até outubro, por exemplo, que ainda é uma época bastante gostosa para andar aí por essa região, dessa forma que eu falei, né? Então, vamos agora partir para o outro lado, a costa oeste canadense. A gente vai voar com a Air Canada, que chegou em Toronto, e vamos até Vancouver. Vamos chegar em Vancouver, lá do outro lado, no Oceano Pacífico, na província de British Columbia, Colômbia Britânica. Já como o próprio nome diz, com muita influência inglesa, porém, com uma construção de cidades impressionantemente tecnológicas como Vancouver, que veio da imigração chinesa, que uniu um ponto ao outro do país com as linhas de trem. Então, é um lugar muito diferente, é como se a gente estivesse realmente indo para o futuro quando a gente entra em Vancouver. Vancouver dá essa sensação, e não é à toa que é a meca dos games, né, das empresas que fazem games. Então, vamos lá dar uma olhadinha na costa oeste. Relembrando um pouquinho, quero lembrar para vocês, olha só a Great Trail de novo aí. Em frente à cidade de Vancouver, a gente tem a ilha de Vancouver, onde existe a cidadezinha de Victoria. E essa cidade também tem a Great Trail. Vocês podem ver que a linha amarela ela vai para a ilha ali, né? Eu sei que é muita informação, pessoal. Ainda bem que isso tudo está gravado, vocês vão poder ver isso várias vezes, tá? Mas o que é legal ver é que dá para ir de motorhome, inclusive, saindo de Vancouver com o ferry para ir até a ilha de Vitória, explorar a ilha de Vitória e voltar para a cidade de Vancouver. E aqui tem vários lugares onde a Great Trail passa também. Então vamos dar uma olhadinha agora o que é a região de British Columbia, como que as paisagens diferem ali. Os picos ali para o lado do leste, eles são mais baixos e a gente vê aquela paleta de cores maravilhosa entre laranja e tudo mais, que é a época do outono, né? Então vamos dar uma olhadinha agora como é British Columbia. Essa última tomada da cidade de Vancouver. Vancouver dá para ser explorada a pé, o centro da cidade, em aproximadamente 30 minutos. Você ir de um ponto ao outro. 30 minutos não, desculpa, 30 quilômetros, né? Que dá um pouco mais de 30 minutos andando aí. Mas também não é grande coisa o volume de passos que você tem que dar para chegar de um ponto a outro da cidade. Se a gente está falando de 30 quilômetros, a gente está falando de 10 praias que ficam ali no entorno de Vancouver. A cidade é realmente impressionante. Uma das coisas que eu acho interessantes ali é que você pode ver a migração das baleias, tanto das baleias jubarte, como a gente tem aqui no Brasil, como também das baleias orca. Elas passam ali com seus filhotes para se alimentar, principalmente nos meses de agosto, setembro, e também é possível vê-las em junho, né? Eu acho melhor a gente checar essa informação direito, porque eu preciso ter uma certeza absoluta do que eu estou falando. Em junho eu tenho certeza, julho também, porque é verão, agosto já é um pouco mais difícil, mas as jubartes vão até setembro. Então é interessante que esse fluxo migratório delas é um fluxo natural, elas passam por ali basicamente para se alimentar e descer
para as águas mais quentes depois do inverno. Então é muito interessante que dá para ver isso, dá para ver essas baleias com passeios ali pela cidade mesmo. Uma das outras coisas que eu acho importante falar é que Vancouver é muito focada em gastronomia, alta gastronomia. É uma cidade realmente totalmente diferente de outros lugares que eu vejo. Ela não tem a variedade cultural de Toronto, por exemplo, mas também é uma cidade muito, muito interessante em relação a essa coisa futurística que ela apresenta num ambiente tão próximo à natureza, né? Então, aí está o site do Turismo de Vancouver que vocês podem explorar um pouco mais. Lá no Quebec, a gente falou de ir para a região de Tremblant, onde tem lagos e tem o resort de esqui de Tremblant, que durante o verão, inclusive tem triatlon lá, enfim. Já nessa região, a gente tem o resort de Whistler, que durante todos os meses do verão vira uma grande meca dos esportes de montanha, de mountain bike, de exploração através de caminhadas e tudo mais. Então, quem for para essa região com os motorhomes também, além de verem o Bear Country, né, porque Whistler é considerado um Bear Country, o que isso significa? Que quando você estiver passando com o motorhome nas estradas, é possível que você aviste os ursos pardos ali, né? Os ursos negros, principalmente, que são os menores. Os pardos já ficam mais difíceis de ver, porque eles são um pouco mais ariscos. Não sei se vocês viram um urso bem branco. Esse não é o urso polar, esse que aparece no vídeo. Ele é um urso que ele é um urso fantasma, mas ele vive nessas florestas aí, próximas a Vancouver. E ele é muito difícil de avistar, mas ele é um urso que é um tipo de albino, a gente poderia descrever dessa forma, de um urso preto. Então é muito interessante, porque se alguém avistar esse urso, me conte, porque eu nunca vi alguém avistar, mas ele é o Spirit Bear, desculpa, todo mundo chama ele de espírito. E aí a gente entra na outra questão aí dessa região, que é onde foram encontrados os primeiros totens aborígenes, né? O Canadá tem 4 primeiras nações aborígenes e vocês vão ver em todos os museus que vocês forem. E essas 4 primeiras nações, existem algumas teorias de onde elas primeiramente vieram, principalmente as da costa oeste. Elas poderiam ter entrado pelo país pelo Estreito de Bering, ou poderiam ter já estar lá. Então existem contradições. Mas esse urso Spirit, ele tem uma conexão muito forte com essas culturas aborígenes dessa região. Isso é uma outra possibilidade, tem muita experiência aborígene também na Ilha de Vitória, tá? Na Ilha de Vancouver, na cidade de Vitória. E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre Whistler. Whistler é um resort de esqui que é considerado o melhor da América do Norte, né? Assim como Tremblant é considerado o melhor da América do Norte na costa leste, Whistler é considerado o melhor na costa oeste. E é uma região lindíssima para se explorar. Tem as cavernas de gelo, que é uma possibilidade de passeio, que pode ser inclusa com uma viagem de motorhome ali. E é lindíssimo, realmente. É uma das estradas mais bonitas que eu já vi. É a estrada que sai de Vancouver e vai até a região de Whistler, que é a Sea to Sky. Então, vamos olhar um pouquinho como é Whistler durante o inverno mais, né, porque é o que a gente mais tem de vídeo, mas também tem algumas coisas no verão. E as cavernas de gelo, que são uma característica dessa região, que em outros países do mundo talvez não fosse possível ver com uma viagem de motorhome, mas nesse país é. Então é interessante saber que dá para fazer isso. Não dá para ir até a caverna de gelo de motorhome, mas o passeio fica próximo ao centro de Whistler e pode ser incluído no roteiro também.
Bom, pessoal, eu não sei se vocês viram esse último slide, o Valley Lumina. Ele é uma floresta que fica toda iluminada à noite à medida que você passa, que nem aquele filme Avatar, sabe? Eu queria deixar esses vídeos de Whistler, porque a gente vê ali tanto as épocas em que ela está coberta de neve, quanto as épocas em que não está. Então, vocês veem que são paisagens maravilhosas e tudo verde, muito diferente do Quebec, né? Vocês veem que é uma paisagem totalmente diferente. Ali a floresta de Whistler é uma floresta boreal. Então, a gente vê esse tipo de diferença climática, mas também vê a diferença em como as cidades e o entorno se apresentam com a variação de tempo, né? Próximo a Vancouver, então, se vocês forem para Whistler, vocês vão sair de Vancouver, vão até Whistler, vocês podem passear por toda essa região que mostrou ali, que tem várias trilhas escondidas, a Great Trail passa por lá também. Depois vocês podem seguir para o Okanagan Valley, é o Vale de Okanagan, que é, na verdade, um caminho até a província de Alberta, onde tem os parques nacionais. Esse vale, pouca gente conhece, é a segunda maior região vinícola do Canadá, e ela fica na região de British Columbia, a 4 horas de carro de Vancouver. É um lugar que vocês têm que visitar, vocês têm que falar para o passageiro visitar. Ela é uma região mais desértica, do Canadá também, que é um outro clima bastante interessante, que é tão próximo, né, ao norte, mas também é uma parte mais desértica, e por isso que as vinícolas são diferentes e fazem vinhos diferentes nessa região também. Então dá para fazer passeios pelas vinícolas, tem o lago mais quente do Canadá, tem a cidade de Ozoio, tem a cidade de Kelowna, de Kamloops, é por ali que você passa quando você vai para Alberta, que é a próxima província que a gente vai ver, né? Alberta, quando a gente entra em Alberta, a gente pensa em Calgary, é a porta de entrada de Alberta. Só que você vindo por Kelowna, vindo por essa região do Okanagan Valley, você vai, na verdade, vir pelo Parque Nacional de Jasper, né? E aí você vai descer até a região de Calgary. Então, eu vou mostrar para vocês depois um mapa, mas agora a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla do que é Alberta, onde tem Calgary e os parques nacionais de Banff, Lake Louise, e mais outros parques onde o motorhome vai passar, como na estrada Icefields Parkway, que é a mais cênica do mundo. Então, a gente está falando de estradas realmente incríveis, além dos destinos serem incríveis também, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha.
imagina seu passageiro ali andando de motorhome passando por essa estrada incrível que é a Icefields Parkway. A gente está falando no meio das montanhas ali, das montanhas rochosas, com os picos maravilhosos que elas têm e com as paisagens incríveis que elas oferecem. E aí tem o Columbia Icefields, que é onde vocês viram esse pessoal pegar essa água que é diretamente do glaciar e tomar a água mais pura que alguém pode tomar na vida. Então, realmente é maravilhoso esse passeio. Vindo lá, então, de Okanagan Valley, a gente pode entrar por essa estrada e vir pelo Parque Nacional de Jasper, que está aqui em cima. A gente vai passar por 2 outros parques nacionais, o Yoho National Park e o Kluane, e aí a gente vai chegar no Banff National Park. São 4 parques nacionais que essa estrada dá acesso e que une Jasper a Banff, e Banff já une a Calgary, que é a cidade última de Alberta. Então, vocês podem entregar, por exemplo, um motorhome em Alberta, ou fazer todo esse percurso que eu falei, saindo de Calgary, por exemplo. Aí eu deixo também para o pessoal da Cruise Canada, dar vocês. E aí eu queria falar de um território canadense, que é a Yukon, que é o maior território do Canadá, na verdade, né? E também é um Bear Country, e é onde começa a Alaska Highway, né? Você, saindo de Whitehorse em Yukon, você pode avistar as luzes da aurora boreal, imagina você tá de trailer num espaço ali no camp, e aí poder ver a aurora boreal, poder ver os ursos também à distância, nos passeios específicos. Yukon é um lugar mais rústico do Canadá, mas é um território gigantescamente magnífico, e tem o maior pico do Canadá, que é o Monte Logan, que eu particularmente acho que deu o nome ao X-Men, o Wolverine, que se chama Logan, né? Porque é o único X-Men canadense. Não tem uma fonte oficial disso, mas é só juntar o A com o B que a gente chega a essa conclusão. Então vamos dar uma olhadinha nesse lugar incrível também. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro que o Canadá é o país a se visitar, né, com motorhomes. E aí a gente trouxe para vocês um presente, na verdade, da TTI Success Insights, que é um parceiro nosso, que faz análise de relatório humano através do DISC, né, que é uma ferramenta para traçar perfis de personalidade motivadores. Mas a gente vai dar isso para vocês junto com a TTI, que é um relatório sobre trabalhar em casa, como você se comporta trabalhando em casa e como você deveria se comportar em relação a outras pessoas, de acordo com a personalidade delas. Esse link vai ficar disponível para vocês podem fazer esse teste, ele é um questionário, na verdade, que você simplesmente responde com a primeira resposta que vier na tua cabeça, e aí ele gera esse relatório gratuito para você. No meu caso, dicas para o trabalho remoto é para o meu caso, né? Então, eu sou uma pessoa que tem um alto D, que vocês vão ver depois o que é o D. Vocês não precisam necessariamente saber o que é o D, mas é interessante vocês lerem sobre isso, porque vocês vão entender como lidar com o meu tipo de pessoa em uma situação online, por exemplo. E aqui vem dicas para mim, especificamente esse é o meu relatório, do que eu devo fazer para trabalhar com as pessoas online. Um alto D, que é um tipo de pessoa como eu, por exemplo, vem as dicas aqui. Aqui em cima vem escrito basicamente o que a pessoa é. Então, ao se comunicar online com uma pessoa direta, ansiosa, decidida, determinada, sou eu. Aí você pode perguntar para a pessoa como ela é, mais ou menos, né? Você começar a interagir com ela. Aí vem as dicas, não desperdice tempo, seja rápido, enfim. Então, esse relatório vai ficar disponível para vocês. O link está aqui em cima, né? O ttisurvey.com. A personal pode passar esse separado para vocês. E é um presente, ele vai ficar aberto até o dia 31 de maio. Então, eu sugiro que vocês façam o mais rápido possível para ter esse relatório com vocês, para ajudar a se comunicar em casa
eu acho que vai ser uma tendência a gente ficar mais tempo no online depois dessa história do Covid, né? E aqui a gente tem basicamente as nossas mídias sociais da Vertebrata, que vocês podem acompanhar a gente. Como eu disse, nós não fazemos roteiro, nós não vendemos viagens, nós somos uma empresa de marketing e publicidade e relações públicas, então basicamente a gente oferece informação e ajuda os operadores a conhecer um pouco mais sobre os destinos para poder montar os roteiros para vocês de acordo com o que o consumidor gosta. Então é isso, muito obrigada, pessoal. Vou chamar a Sandra da Air Canada agora para compartilhar a tela dela. E me coloco à disposição, lógico, né, para o que vocês precisarem. Oi, Sheila, é o Daniel agora novamente. Oi, Daniel. Acho que dá para ir o pessoal ir perguntando algumas coisas e você ir respondendo por enquanto a gente aguarda a Sandra retornar. Eu acho que é a melhor forma no momento. Então, pessoal, eu vi aqui a Air Canada, não sei quando volta a voar, eu vi em algumas matérias, a Sandra vai poder falar isso para vocês, que eles já estão vendendo para o dia 2 de junho, né? Eu também acho que o pessoal da personal deve saber melhor do que eu, assim. Em relação às estações mais cheias e as menos de turistas, né? Então, julho é um mês que tudo é muito difícil. Se você tiver com motorhome, por exemplo, e falar assim, vamos em julho para o Canadá porque é um mega verãozão, é calor, é legal. Pô, para você ir para Banff, por exemplo, em julho, é super lotado, difícil de conseguir estacionar o motorhome e tudo mais. Então, eu sugiro que para uma viagem dessa, eu sei que a gente tem, né, crianças na escola, agora a gente não sabe como vão ser as férias direito, mas o ideal é que seja feito, por exemplo, no mês de setembro, outubro. Porque setembro ainda tem calor, você tem várias estações do ano no mesmo dia, às vezes, em setembro, mas são épocas mais tranquilas. Agosto, meio de agosto até outubro, por exemplo, na região da Costa Oeste, é também uma boa época, né? Em relação à aurora boreal, a região do Yukon tem uma alta incidência de aurora boreal. Aí me perguntam, é possível ver a aurora boreal em Banff? Só que Banff tem luzes, né? Por causa do Parque Nacional, por causa da cidade. Você, em agosto, por exemplo, julho e agosto, começa já uma incidência forte de aurora boreal quase nessa região do Canadá todo, né? Principalmente do norte para baixo. Então, o Yukon, você já consegue ver a aurora boreal do meio de julho para frente, né? E tem uma incidência grande. O que isso significa? Significa que nessas épocas você consegue avistar, né? No Yukon, com certeza, em agosto, já, com certeza, eu digo assim, certeza dentro dos parâmetros normais, né, de tempo. Mas, por exemplo, em Banff também é possível avistar, em Whistler é possível avistar, desde que você esteja longe das luzes da cidade, em lugares mais afastados, né? Mas a melhor época de incidência mesmo é em setembro, outubro, quando já tem uma estabilização das ondas, né, que são proporcionadas pela aurora boreal. Sandra já voltou? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Que saudades do Canadá, hein? Que saudades! Lindas paisagens. E em breve nós estamos voltando para lá. Ok. Obrigada, Dani. Você me ajuda, Dani, vai indo para o primeiro slide? Bem, a Air Canada é a única empresa que une aí o Brasil e o Canadá com voos diretos, né? Nós estamos retomando a nossa operação a partir do dia 3 de junho, com 3 voos semanais, saindo às quartas, sextas e domingos, voltando às terças, quintas e sábados. Essa frequência de 3 voos semanais, ela vai de 3 de junho até o dia 26 de junho. A partir do dia 27 de junho até o final de agosto, nós vamos estar operando com 5 frequências e a partir do mês de setembro já serão voos diários, ok? Então, o Air Canada atende aí em mais de 1.300 aeroportos, 196 países. Apesar de estarmos com a rede reduzida, os voos dão conexões ainda para todas as cidades do Canadá e rotas internacionais também, tá? Como Estados Unidos e Ásia. Nós estamos operando com o 787-900 Dreamliner, que é um equipamento que traz aí 298 assentos, divididos em 30 lugares na classe executiva, 21 lugares na Premium Economy e 247 lugares na classe econômica.
Dani? Ok. Aqui é a configuração do 787-900. Eu sei que vocês são agentes de viagens bastante experientes, mas eu gosto de dar sempre 3 dicas importantes. Fez a reserva, faz a marcação de assento do seu passageiro, ok? Air Canada não cobra a marcação de assento, exceto para assentos preferenciais, que são os assentos das primeiras fileiras que tem um espaço maior das pernas. Não tem custo, é gratuito, ok? Então, a classe executiva, ela é a configuração 1, 2 e 1, a Premium Economy 2, 3 e 2 e a classe econômica 3, 3 e 3. Por favor, Dani. Aqui no Brasil, nós temos acordos com a Latam, a Gol e a Azul para os trechos domésticos. O passageiro, normalmente, quando sai de alguma outra cidade, já é atendido por uma dessas 3 empresas como True Check-in. Então, a mala aérea é etiquetada direto para o destino final. Ele desembarca aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Terminal 1, se desloca para o Terminal 3, onde é o embarque internacional. Ele pode ir direto para o gate, porque ele já vai estar com o cartão de embarque, né? Lá só vai checar a documentação e as etiquetas de bagagem, ou passar do nosso check-in também. A política de franquia de bagagens da Air Canada internacional são 2 volumes de 23 quilos, mas o Brasil é uma exceção. Então, para bilhetes emitidos aqui no Brasil, com a viagem iniciada aqui no Brasil, nós permitimos levar 2 volumes de 32 quilos e mais uma bagagem de mão. Isso é válido tanto para Gol quanto para Azul, e a Latam é a única que ela não aceita essa mesma franquia de bagagens. Então, caso você tenha algum passageiro saindo de algum outro estado do Brasil que opte em viajar com a Latam, ele precisa ser informado de que ele vai poder levar só 2 volumes de 23 quilos, mesmo estando emitido no bilhete, no formulário da Air Canada. Ok? Dani? Bom, como eu disse, todas as bagagens são sempre etiquetadas para o destino final, né? Então, se você tem um trecho doméstico, um trecho até Vancouver, por exemplo, São Paulo, Toronto, Vancouver, o passageiro chega em Toronto, a mala dele já vai estar etiquetada para a cidade de Vancouver, ele retira a mala, faz a imigração, claro, retira a mala e recoloca numa esteira de conexões, ok? Ele não precisa fazer um novo check-in. No caso de passageiros que vão trechos internacionais, no sentido de outros países, então São Paulo, Toronto, Narita, São Paulo, Toronto, Haneda, São Paulo, Toronto, Nova York. Essa mala, ela é etiquetada direto para o destino final, ok? Então, o passageiro, ele não tira a mala no Canadá, porque ele está chegando de um voo internacional e seguindo para uma outra rota internacional. Os passageiros, nós temos tarifas de Estados Unidos bastante interessantes, com preços muito competitivos, e os passageiros que vão aos Estados Unidos via Canadá, eles fazem imigração americana dentro do Canadá, ok? Então, ele vai sair do avião, já entra, vai ter uma indicação à esquerda para a imigração americana, faz a imigração americana e já vai direto para o gate, né? Fugindo aí das alfândegas americanas, que normalmente são bastante congestionadas. E isso é a mesma situação, passageiros que vão para a Ásia, no caso Hong Kong, Pequim, Xangai, Seul, Narita, Haneda, ele não retira essa mala em Toronto. Dani? Aqui uma foto, né, da nossa classe executiva. A classe executiva da Air Canada, ela ganhou o conceito suíte. Nossas poltronas reclinam 180 graus, praticamente vira cama. Temos um serviço bastante diferenciado do atendimento pelas concierges e acesso às nossas salas VIPs, tanto aqui em São Paulo, na sala VIP da Star Alliance, como em todas os grandes hubs da Air Canada, né, em todo o Canadá, Estados Unidos, Europa e Ásia. O serviço de bordo também é um serviço diferenciado, né? Ele é como se fosse um serviço de restaurante, o passageiro recepcionado com champanhe e snacks, 3 opções de entrada, 3 opções de prato quente, queijos e frutas, sobremesas, a gala ainda fica aberta a noite toda. A disposição das poltronas, vocês notam, ela traz bastante conforto e privacidade aos passageiros. Dani?
Aqui a foto da Premium Economy. Eu gosto sempre de dizer que a Premium Economy é a menina dos nossos olhos, que é um produto novo, né? Não mais novo, porque nós já estamos com todos os equipamentos que vão para o Brasil com essa nova configuração, mas teve uma excelente aceitação. Ela é uma cabine exclusiva, tem um toalete também exclusivo, né? São 21 lugares e assim as poltronas são de couro, são bancos mais largos, tem um reclino maior do que a classe econômica. O passageiro ele é atendido, ele faz o seu check-in pela classe executiva, então ele tem prioridade no despacho das malas, prioridade no embarque. O serviço de bordo também é um serviço diferenciado, né, oferecido em louça, é o jantar da classe executiva, o café da manhã da classe econômica, e a diferença de preço ela não é tão grande com relação à econômica, com relação à classe executiva, e vale bastante a pena. Dani? Aqui é a foto da nossa classe econômica, são assentos ergométricos, bastante confortáveis, monitores individuais touchscreen, tem tomada para laptop, entrada para USB, o passageiro tem mais de 600 horas aí de entretenimento, 300 horas de filme, jogos interativos, com legenda em português, isso é importante, é bastante confortável. Por favor. Bom, os nossos diferenciais. A Air Canada parcela todos os seus bilhetes em 6 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Permitimos aí a franquia de 2 volumes de 32 quilos, né? Não fazemos a cobrança para marcação de assentos, exceto, como eu disse para vocês, os assentos preferenciais. Parte da tripulação foi contratada para atender o mercado brasileiro, então eles falam português. E nós, a Air Canada desenvolveu um site que é o www.aircanada.com.br, que é uma ferramenta de vendas para ajudá-los nas vendas dos nossos bilhetes. Nós não fazemos venda pelo site aqui no Brasil, ok? Então lá tem muitas informações, por exemplo, hoje o passageiro que tem o passaporte brasileiro com o visto americano, ele necessariamente não precisa mais tirar o visto canadense de múltiplas entradas. Ele pode tirar o ETA, o Electronic Travel Authorization. No nosso site tem um link que te joga direto para o link do ETA, né? Que é o link, inclusive, oficial. Às vezes você coloca no Google ETA, ele vai te jogar para algum despachante. Outro dia alguém me falou, mas eu paguei R$200 para emitir o meu ETA. E, na verdade, o custo é apenas de $7 canadenses, tá? Então, no nosso site tem essa informação, tem esse link, custa só $7 canadenses, tem a validade, vai ter a validade de até 5 anos, ou a validade do passaporte, e o passageiro vai poder fazer viagens tanto para o Canadá, como via qualquer destino, via Canadá, ok? Hoje é muito comum também as pessoas terem sempre algum tipo de restrição, né? No caso, restrição alimentar, ou kasher, ou glúten, ou lactose. Clica lá em refeições especiais, em 18 tipos de refeições que vocês podem oferecer ao seu cliente. Isso é um diferencial e não tem custo nenhum, né? O que é mais importante. Dani? Muito importante sempre deixar registrado, uma das exigências que o Canadá pede para que o bilhete seja sempre emitido conforme está no passaporte, ou seja, nome completo, não é mais último nome e primeiro nome. Então, por favor, quando vocês forem fazer as suas reservas e as suas emissões, certifiquem-se de que o bilhete está exatamente emitido conforme o nome está no passaporte. Tá bem? A Air Canada faz a correção de nomes sem nenhum problema. 72 horas da saída do voo, nós conseguimos fazer a correção de nomes sem custo nenhum. O único problema é que quando envolve um trecho doméstico, eu não posso fazer uma correção de nomes num voo da Gol ou num voo da Latam ou Azul, ok? Então, aí vocês precisariam revender aquele trecho doméstico na mesma classe da emissão original, e aí começa todo o problema, porque nem sempre você consegue, né, a mesma classe. E se não conseguir a mesma classe, não tem o que fazer, a Air Canada não tem como ajudá-los, tá? Então, eu consigo fazer a correção de nome dos meus bilhetes, mas quando envolve trechos domésticos, fica um pouquinho mais complicado. Aí tem que cancelar o bilhete, pedir reembolso, multa de reembolso, provavelmente emissão de um novo bilhete com diferença tarifária. Tá bem? Dani?
Bom, a Air Canada é membro fundadora da Star Alliance, né? O nosso programa de milhas é o Aeroplan. Mas caso o seu passageiro não tenha, no nosso site o passageiro ele pode se cadastrar também no Aeroplan, mas caso ele não tenha o Aeroplan, ele pode pontuar as milhas com a Air Canada, uma das 28 companhias aéreas que fazem parte da Star Alliance, ok? Além desse acordo com essas 28 companhias aéreas, a Air Canada tem um acordo também com o Smiles. Então, o passageiro que tem o programa Smiles da Gol pode pontuar as milhas com a Air Canada e vice-versa. Ok, Dani? Bem, a Air Canada flexibilizou aí a política, né, do Covid-19, infelizmente, com tudo que está acontecendo. Os passageiros que tiveram seus voos afetados com o cancelamento ou a mudança de voo, schedule change, eles vão poder utilizar esse bilhete com até 24 meses a partir da data do cancelamento ou do schedule, ok? Então, isso é muito importante porque flexibiliza, né, o passageiro fazer uma nova programação, de uma nova viagem. Normalmente, o bilhete ele tem validade de 1 ano, mas devido ao problema do Covid, foi autorizado aí a prorrogação para utilização para 24 meses. Okay? Sendo que a primeira remarcação ela é isenta de multa, tá bem? Então, é bem importante que o passageiro ele já tenha uma ideia de quando ele vai viajar para poder se programar sem a cobrança dessa multa. Muitas vezes você não consegue fazer a nova reserva na mesma classe da emissão original. Então, qual a nossa sugestão? Nesse caso, se isso acontecer, o passageiro teria que pagar a diferença tarifária, tá? Então, antes que isso aconteça, você confirmar numa classe diferente da emissão original, por favor, peça ao seu consolidador, ou se você emitiu, se você tem um sinal direto com a Air Canada, emitiu diretamente com a Air Canada, nos encaminhe um e-mail pedindo para tentarmos aí acomodar na mesma classe de reserva. Nós mandamos a reserva para o controle, né? Pedindo para que se confirme na mesma classe, para que não tenha essa diferença tarifária. Caso o passageiro opte em solicitar o reembolso, é permitido o reembolso desde que os bilhetes sejam emitidos aqui no Brasil, com a viagem iniciada aqui no Brasil, será autorizado sim o reembolso integral, né? Esse reembolso ele vai ser processado aí dentro de um período de até 12 meses, conforme a medida provisória aí 295. Tá bem? Nós temos muitas solicitações, olha, eu vendi um trecho interno, eu vendi uma Toronto-Boston, eu vendi uma Toronto-Vancouver. Normalmente, esses passes são tarifas não reembolsáveis, são tarifas muito baratas, então, normalmente, tem essa restrição de não ser reembolsável, ok? Para esses casos, não existe uma autorização para reembolso integral de tarifas não reembolsáveis. O que pode ser feito é o passageiro ter esse benefício de remarcar esse bilhete dentro do período aí de 24 meses da data do schedule change ou do cancelamento do voo, tá? Mas realmente cada caso é um caso, a gente teria que ver a rota certinha, o período que compreendeu desde quando iniciou o cancelamento, né, dos voos. Então eu solicito, nós sempre atualizamos a nossa política tanto no nosso site em português, como eu falei para vocês, como todos os consolidadores são constantemente atualizados com a nossa política. Então, nos consulte, nós estamos aí abertos para poder auxiliá-los no que for necessário e atender os nossos passageiros. Dani? Bom, a Air Canada tomou medidas preventivas aí de segurança, né, tanto para os nossos passageiros, como para os nossos funcionários, toda a equipe. Então, nos próximos voos, o nosso pessoal do gate, do atendimento, no embarque, vai procurar colocar um distanciamento físico a bordo, né? Claro, dentro do possível. Famílias, casais viajando juntos, sentam juntos. Mas se o voo não estiver lotado, vai ser feita uma reacomodação dentro da aeronave para que as pessoas tenham um distanciamento aí necessário. Vai ser uma exigência para o embarque nos voos da Air Canada, os passageiros utilizarem máscaras que cubram
boca e nariz, ok? Todas as nossas aeronaves agora estão equipadas com um moderno sistema de filtro de ar, né, na captação aí de micro-organismos de bactérias e vírus, então isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje. As nossas aeronaves hoje vão ter uma limpeza diferenciada, utilizando inclusive produtos desinfetantes de nível hospitalar, tá? Então, é uma segurança também a mais para o nosso cliente, para todos nós, né, na verdade, e temporariamente vai haver aí uma mudança no serviço de bordo. Então, vai embarcar, na verdade, alimentos pré-embalados, né, para todas as classes, então, classe executiva, classe Premium Economy e a classe econômica não vai ter mais aquele serviço de bordo como sempre foi feito, pelo menos nesse primeiro momento. O serviço de bar vai ser oferecido apenas água, ok? E tanto a Premium Economy como a classe executiva não vai ser oferecido nem o cobertor como o travesseiro. No caso de classe executiva, eles vão conceder aí pelo menos os cobertores, tá? Basicamente é isso, nós estamos sempre atualizando todas as nossas, tudo que é mudado, tudo que tem de novidade, a nossa política vem sendo atualizada no nosso site. Como eu disse para vocês, é um site que foi desenvolvido para ser uma ferramenta de vendas. Então, vocês podem navegar, vocês podem passar isso para os seus clientes, porque não vai ter problema nenhum. Hoje também é muito comum as pessoas viajarem com seus pets, né? Ou o gatinho, ou o cachorrinho. Eu nunca vi tanto passageiro viajar com pet como nos últimos meses, né? E a Air Canada, se não for a única, é uma das poucas companhias aéreas que permitem o embarque de pets a bordo, ok? São uma média de 4 pets por voo, né? No nosso site tem todas as especificações da casinha, do peso, da documentação necessária. Isso tem um custo de R$100 por pet. Cada passageiro pode levar um pet só, né? Muitas pessoas vão de mudança para o Canadá, tem 4, 5 pets, não tem jeito, não tem como cada pessoa ser responsável por mais de um pet, tá? Então, nós sempre pedimos também para que quando o seu passageiro tiver essa solicitação, que ela seja feita, informada ao seu consolidador, ou você diretamente com a Air Canada, porque nós precisamos pedir uma autorização para o Canadá, ok? Acho que basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a nossa parceria personal. Muito, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho com todos vocês e nos colocamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada. Nós agradecemos, Sandra, e todos os demais pela apresentação, né, de vocês. Acho que ajudou bastante ao povo entender um pouco mais assim sobre as viagens de motorhome no Canadá, e também a Sheila falando um pouco sobre o destino dando uma pincelada geral assim, e você também esclarecendo um pouco dessas novidades sobre o Covid-19 e tudo mais para a Air Canada. Agradeço vocês três. Antes de mais nada, pessoal, aqui mostrando para vocês, nós temos um site que é o viagenscanadá.com.br, onde vocês podem encontrar vários pacotes assim para motorhomes, para viagens em grupo, todo tipo de produto assim que envolva o Canadá está nesse nosso site, que é focado só no destino Canadá. E aqui é o nosso contato, o info@personal.tour.br, nos nossos telefones de contato. Nós somos localizados aqui em Curitiba, porém nós atendemos o Brasil todo, e o que vocês precisem assim de informações, cotações, nossa equipe é altamente especializada e muito bem treinada, tem muito conhecimento no destino. Sei que é um destino que não é fácil assim para a maioria dos brasileiros venderem, muitas agências não estão acostumadas, porém a gente está aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Muito obrigado e obrigado novamente pela apresentação toda aí aos nossos parceiros. Um abraço, pessoal.